amigos, está começando mais uma aula do Sala Teológica e nesta aula iremos falar sobre a pessoa de Jesus descrito em Mateus, Marcos, Lucas e João. Isso mesmo com a nossa matéria de amartiologia, pois falar do pecado e não falar de Jesus é um erro gravíssimo, pois Jesus é aquele que tira o pecado da humanidade. Pois bem, quem era Mateus? Gente, Mateus era um judeu que se tornou discípulo de Jesus. Mateus, ele escreve o livro que carrega o seu nome e estabelece uma relação entre o Antigo e o Novo Testamento pela ênfase que ele dá ao cumprimento das profecias messiânicas. Mateus compara as profecias messiânicas com nascimento, vida, obra, humanidade, amor, morte e ressurreição de Jesus. Mateus ele compara 40 profecias, começando pela primeira, que está em Gênesis 3,15, e a última, que está em Malaquias, capítulo 3, verso de número 1. Então, Mateus, ele procura revelar Jesus como Rei e Messias esperado. Bem, a mesma coisa é com Marcos. Marcos era um jovem que se converteu com a ministração do apóstolo Pedro. Marcos não era um dos 12 apóstolos, mas Marcos se tornou um missionário e fez a sua primeira viagem missionária com o apóstolo Paulo. Então, no livro escrito por Marcos, ele procura revelar as boas novas, aos pecadores arrependidos. No Antigo Testamento havia algumas profecias relacionadas à missão de Jesus na terra. O profeta Isaías ele profetiza que Jesus, ou seja, que o Messias, ele libertaria os cativos do pecado, de espíritos malignos e por aí vai. Então, Marcos, no livro a qual ele escreve, ele procura revelar Jesus como aquele que veio para servir. Ele procura revelar Jesus como servo. E isso é muito importante, você vai saber o porquê. Lucas, ele revela Jesus como homem, para que o mesmo tenha compaixão para os pecadores. Os pecadores eram excluídos pelos doutores da lei. Mas Lucas escreveu: Jesus não veio para o justo, mas para os pecadores. Jesus veio procurar e salvar o que se estava perdido. Jesus, ele sentava com os pecadores para comer, pois Jesus sabia o valor que os pecadores têm. Jesus, ele diz que os pecadores são dignos de serem recebidos com festa, mesmo que no céu. Lucas capítulo 15. Então Jesus, ele veio como homem para livrar o homem dos seus pecados. Isso mesmo. João, ele faz um contraste entre luz e treva, vida e morte, verdade versus mentira, liberdade e escravidão, revelando que Jesus veio nos resgatar da morte, da lei e do pecado, entregando assim a sua própria existência pela remissão dos nossos pecados, fazendo-se uma nova aliança. Então João, ele revela Jesus como uma pessoa divina. Que lindo, gente, isso. Mateus revela Jesus rei, Marcos revela Jesus servo, Lucas revela Jesus homem e João revela Jesus um ser divino. Mas escute isso aqui, Jesus é rei em Mateus. Em Mateus capítulo 1, verso 1 está escrito: estas são as gerações de Jesus, filho de Davi. É por isso que Jesus é visto como rei. Ele é filho de Davi, Filho de Davi. Isso é muito importante. Em Apocalipse capítulo 5, verso 5, o ancião disse a João: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, aleluia, a raiz de Davi venceu.
Então existe um animal simbólico em Mateus, e este animal simbólico é chamado de leão, referindo-se à pessoa de Jesus. Pega esta revelação. Jesus é o leão que despedaça o jugo. Jesus é o leão que despedaça as correntes. Jesus é o leão que despedaça as cadeias das trevas. Jesus é o leão que socorre o que está em perigo. Jesus é o leão que expulsa o medo. Jesus é o leão que a igreja precisa. Aleluia! Então, Mateus, além de revelar Jesus como rei, existe um animal simbólico, leão, que é referido à pessoa de Jesus. Gente, existe um animal simbólico em Marcos, e este animal simbólico é o boi, pois o boi é reconhecido pela sua força. Escuta isso, força. O boi é reconhecido pela sua força. Então Jesus veio para servir. Jesus veio para servir, pois Jesus era forte. Falando espiritualmente, né? Jesus serviu pão, Jesus serviu peixe, Jesus serviu água, Jesus serviu cura. Jesus serviu isso. É lindo, muito lindo. Então Jesus veio para servir, né? E não ser servido. No reino divino, o maior, ele serve ao menor. E isso é lindo, porém no reino terreno não é assim, a gente sabe disso. Então Jesus veio como homem. Qual é o propósito de Jesus vir como homem? O autor de Hebreus diz que Jesus ele veio como homem para nos socorrer e nos livrar dos nossos pecados. Pois Jesus como homem, Jesus sorriu e Jesus chorou. Jesus como homem, Jesus se alegrou e se entristeceu. Jesus como homem, Jesus sentiu na sua pele o que é suportar, né, os pecados aqui na terra. Então Jesus veio para nos socorrer. Isso é muito lindo. Jesus como ser divino. Gente, Jesus como ser divino, João, ele revela a igreja. Aqui já não é um animal simbólico, aqui é a igreja. Escuta isso, gente. Porque isso é muito importante, né? João, ele procura revelar a igreja na pessoa de Jesus. Isso é lindo. Ele procura revelar a igreja na pessoa de Jesus, pois Jesus é o cabeça da igreja. E aqui você vai pegar esta revelação completa. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? A igreja como leão, a igreja quebra as cadeias, expulsa o medo, socorre o que está em perigo, falando espiritualmente. A igreja como força, a igreja como força, ela está disposta a servir. Isso mesmo, está disposta a servir com pão, servir com água, servir com alimentos espiritual e alimentos materiais. Aleluia! Então a igreja como homem, gente, a igreja não é lugar de pessoas perfeitas, ao contrário, são lugar de pessoas imperfeitas, porque somente os imperfeitos reconhecem o valor de outros imperfeitos. Jesus, ele reconheceu o valor dos imperfeitos, pois Jesus era perfeito, mas Jesus era um ser divino. E Jesus sabia o que o homem passa na pele, né, devido ao pecado. Então Jesus, ele veio para nos livrar dos nossos pecados. Então a igreja como homem, o papel da igreja é reconhecer os caídos, né, elevando eles até Jesus, para que Jesus possa socorrer este homem. Pegou esta revelação? Guarda isso em nome de Jesus. Você é igreja, você é leão, você é força, você é homem. Aleluia. Que Deus te abençoe hoje e sempre em nome de Jesus.